Olá, meu nome é Helenise, eu sou professora doutora em História pela Unicinos e tô aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro, que é um e-book que tem como título Estas Terras e Seus Donos, Políticas de Espacialidade e Territorialidade em La Cruz e no Mundo Guarani Missioneiro, de 1629 a 1828. Esse livro saiu pela editora da UFPEL, todo mundo pode acessar, é só entrar no site da editora da UFPEL e no meu catálogo virtual. Bom, essa obra ela vai ser resultado de fontes documentais com a historiografia, onde o foco é a estância de La Cruz. A estância de La Cruz e as relações com outras estâncias missioneiras. E também com a sua própria redução, a redução de La Cruz. Mas além disso, eu também vou falar um pouquinho sobre a conexão entre esses povos com a dinâmica interna da América Espanhola. Como que funcionava essa dinâmica interna e a sua relação com as missões jesuíticas. A estância de La Cruz, ela está localizada onde hoje é o atual município de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Brasil, e a sua redução do outro lado do rio, onde hoje é a cidade de La Cruz, Argentina. Então nós temos a estância de um lado do rio e a redução de outro lado. Naquele período, a maioria dos povoados foram fundados próximos aos rios para facilitar o acesso e a troca de materiais, levando em consideração que muitos dos padres circulavam e visitavam esses espaços, essas estâncias e as reduções, né? Além dos padres que estavam fixos nas reduções, também tinham os padres que visitavam para tentar monitorar os espaços. Bom, as estâncias missioneiras, elas vão ser grandes extensões de terras, na sua maioria demarcada aí por rios, por matas, montes. Elas eram povoadas, na sua maioria, por indígenas guaranis, mas também algumas estâncias tinham a presença de charruas e minuanos, outras etnias. Muitos desses indígenas não aceitavam a evangelização e eram considerados pelos padres como indígenas infiéis. Bom, o foco das estâncias vão ser o gado. Esse gado ele vai ser trazido da vacaria do mar, em torno de 30 a 40 mil para formar uma estância. Quem vai buscar vai ser os próprios indígenas, né, os peões, que eram os trabalhadores então que estavam nessas estâncias. A gente também vai encontrar toda uma estrutura com casa, galpão, currais de pedras, capelas nessas estâncias. Bom, esse gado ele também vai acabar chamando um pouco de atenção de alguns inimigos. Índios que não eram considerados fiéis, né, que eram os indígenas infiéis, vistos pelos padres, e também aí pelos inimigos dos portugueses. Então, houve muitos roubos de gado, muitos saques, invasões, né, especialmente nas estâncias, e o que mostra que os indígenas que estavam nas estâncias tinham que se preocupar também em proteger aquele espaço, proteger o gado e proteger também aquele território. As estâncias, assim como as reduções, elas vão funcionar como uma defesa de fronteira em relação aos portugueses, levando em consideração que a gente está num período onde houve muitas tratativas entre as coroas ibéricas e muitas vezes aí esses povoados eles vão funcionar como uma defesa de território. Bom, além desses conflitos, né, dos saques e dos roubos de gado que haviam nas estâncias, a gente também vai observar que havia disputas de território entre os povoados missioneiros, o que acaba desconstruindo um pouco aquela visão que durante muito tempo a gente teve, em que os povos tinham uma harmonia, uma tranquilidade, né, e viviam super bem. Mas não, existiam conflitos e especialmente aí disputas de terra entre os povoados. E em especial nesse livro vai mostrar aí um conflito que se deu entre a estância de La Cruz e a estância de Japejú em função de demarcação dessa terra. Bom, também a gente vai observar a partir da documentação em que o momento de ascensão e grande desenvolvimento das estâncias e reduções foi entre 1700 a 1750.
né? A partir de memoriais, a partir de relatos, a partir de cartas dos padres, a gente pode observar que também a população aumentou, né? E aí a gente percebe o papel das instâncias missioneiras para as missões jesuíticas. Né, o quanto foi importante no sentido de abastecer, né, o gado abastecia as estâncias e fazia com que essa população pudesse ficar concentrada ali e também pudesse se desenvolver as reduções. Então as estâncias elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento desses povoados, para a concentração dessa população, para que esse projeto reducional desse certo. E também vão ser importantes para o sistema econômico das missões jesuíticas, né? Então elas vão ser super importantes aí nesse sentido. Bom, em 1650 a gente já percebe que começa a iniciar outro cenário, né? Por quê? Porque em 1650 a gente tem a Guerra Guaranítica, que é uma tratativa entre os portugueses e os espanhóis para trocar um território pelo outro. Então vai ter a troca de uma parte do território das missões jesuíticas, onde estava localizado, onde hoje é o atual estado do Rio Grande do Sul, então uma parte que estava concentrado ali, pela colônia de Sacramento. Entretanto, os indígenas não vão aceitar essa troca e vão acabar lutando para defender o seu território. Não vão aceitar sair e deixar a sua terra, os seus ancestrais. Porém, os indígenas vão acabar perdendo essa guerra, né? Muitos vão morrer nesse episódio, né? Vai ter muitas mortes de indígenas nesse território e os poucos indígenas que restaram vão tentar manter mais um pouco dos povoados, mas logo em seguida a gente tem a saída dos jesuítas, né? O retorno desses jesuítas para a Europa e novos administradores para os povoados. Porém, esses caciques, esses indígenas não vão confiar nesses administradores, o que vai gerar uma série de conflitos, né? E que não vai trazer tanto favorecimento aí para os povoados, mas que vão conseguir chegar até 1800, até 1801, né? Entretanto, aí a gente percebe que o gado também vai acabar sendo roubado durante esse período, muito mais do que antes, né? Vai se criar solto. Muitas dessas populações que viviam ali vão procurar outros lugares para viver, muitas vão até, inclusive, buscar sobrevivência nas cidades coloniais, como Buenos Aires, né? Então, essa aí é um pouquinho da história das missões jesuíticas, em especial do que pouco a gente conhece, né, das estâncias que são super importantes, que ocupam um papel importante nessa história, especialmente aí no sentido de desenvolvimento dos povoados, também de defesa do território para a América Espanhola, né, em relação às fronteiras das coroas ibéricas, e que vai fazer aí com que aconteça uma ascensão, né, um grande desenvolvimento das reduções durante um grande período. Então, esse é o trabalho. Eu espero que vocês procurem a obra completa para ler, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Era isso.